Bem, para aqueles que não conhecem, eu sou o professor César. Tem uma galera que já vinha aí aos sábados, a gente vem conversando já sobre a questão do ENAD. O professor Brum vai falar com vocês no segundo momento. Ele foi apagar a luz para ficar melhor de vocês verem lá, ok? Beleza? Bem, nós temos até 8h45 para fazer uma revisão de um conteúdo que daria para falar anos e mais anos, tanto que vocês fizeram a faculdade e ela não foi da noite para o dia. Logo, a primeira coisa que eu falo aqui é: vocês sabem muito, não desprezem aquilo que vocês sabem. A prova do ENAD é uma prova muito intuitiva. O que é intuitiva? Eles falam de coisas que nós sabemos. E os alunos muitas vezes erram questões do ENAD, não porque não sabem o conteúdo, mas porque nunca viu a questão, não sabe interpretar uma questão do ENAD. O pessoal que esteve aos sábados, nós tivemos a chance de mostrar algumas questões que hoje eu vou rememorar com vocês. Antes de mais nada, eu quero dar os parabéns do grupo que está aqui. A média de participação na sala virtual foi de 400 a 500 alunos. Então, uma média alta e muito alta. A gente ficou muito feliz, o pessoal participou. Aos sábados, nem todo mundo podia vir, até por trabalho, por outras questões, mas aqui na sala virtual funcionou muito bem. Então, só para relembrar vocês, que nós trabalhamos com grandes temas. E esses grandes temas são aqueles assuntos que caem todo ano no ENAD, tá? Todo ano eles são pauta do ENAD. Então, professor, se eu souber isso, eu faço? Faço. Sabendo isso, você faz muita coisa. Então, o primeiro tema foi o tema da tecnologia e das redes sociais. Como que o ENAD cobra a questão da tecnologia? Obviamente, pautado num direcionamento de comunicação. Como assim? Mídias sociais. Ah, nunca ouvi falar. Tá, Facebook, né? Quem não tem Facebook aqui? Ó, dá para contar nos dedos, foram 6, 7, mas alguém, que é o momento de falar: gente, eu não tenho Facebook, não dá para postar, então tem que falar agora. Não? Twitter é mais ou menos, que não tem, viu? Por isso que o Facebook está bombando no Brasil, né? Se eu estivesse perguntando para alunos americanos, talvez seria o contrário, usam mais o Twitter do que o Facebook. Tá, o que isso muda a minha vida? Na real, nada, e na real, tudo. Porque assim, você continua fazendo as mesmas coisas que o seu pai fazia sem ter computador, mas você otimizou os processos de comunicação. Então a prova do ENAD fala duas coisas sobre isso: a otimização da comunicação, de eu poder falar com as pessoas de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, a qualquer hora. E aí eu falo, talvez o que está nos afetando mais hoje, enquanto uma mídia social, é o WhatsApp. O WhatsApp realmente mudou. Quando a gente dava aula para administração, há uns 10 anos, não se falava, por exemplo, não se pensava nas empresas que você teria a possibilidade de criar um grupo no celular, até porque o celular não era, nem tinha internet, né? Há 10, 12 anos o pessoal estava usando o tijorola ainda, alguns. Já estavam mudando, já tinha telefone da Ericsson, tal, diferente e tal, mas nem se pensava em internet no celular. E não se pensava, por exemplo, você vai ter um grupo virtual no telefone. Isso mudou? Mudou. As empresas antes tinham que trabalhar com ramais. Imagina o custo de telefone que uma empresa que tinha várias sedes tinha. Isso é só um exemplo. Ou se não, você achar parente que você nunca mais tinha visto, ou parente que você nem sabia que existia. Essa é clássica, né? Postou lá, alguém procurou teu nome, achou lá teu primo de terceira geração, tá morando na Holanda, no interior lá, e cria vaca, né? E você fala: nossa, eu também crio vaca. Daí todo mundo fica feliz criando vaca. Bem, brincadeiras à parte, parece que não tem sentido, mas tem. Quer dizer, as nossas vidas, elas foram afetadas. Então não é que ela muda, ela é afetada. E quando ela é afetada, algumas questões sociais mudam. E é isso que o ENAD cobra de tecnologia e comunicação e redes sociais. Por exemplo, o Brasil hoje tem muita internet? Pouca. A gente tem a impressão que é muita porque nós temos acesso. Mas se você pegar em nível nacional quantas pessoas têm acesso, você vai descobrir que tem um monte de gente que não tem acesso a esse mundo, tá? Então, o ENAD adora a questão sobre excluídos digitais. Já caíram mais ou menos umas 8 vezes questões assim, excluídos digitais, né? Então, por isso foi nosso primeiro tema de revisão. Área urbana e área rural, o pessoal que estava na segunda revisão, a gente pegou as últimas provas, em quase todas as provas tinha uma questão que envolvia área urbana e área rural. Ora, vai cair esse ano? Deve cair de novo. Todo ano cai, não é possível que esse ano eles tirem. Deva estar aí solicitada mais uma vez, ela deve cair sim. Então, presta atenção. O que eu vou falar de área urbana e área rural? Aquilo que todo mundo sabe, né? Você tem um município, esse município tem um território, existe uma cidade, tem a zona urbana e a zona rural. Vamos dar um exemplo bem básico: Cascavel. Cascavel é um dos maiores municípios do Paraná.
Não é uma das maiores cidades em relação ao tamanho do município. Ele está entre as maiores, mas ele, por exemplo, não é uma cidade do tamanho de Curitiba. Mas em extensão, enquanto município, olhem no mapa um dia que vocês vão se assustar. Quem já foi para Curitiba e passa a Guarapuava, percebe que Guarapuava não é pequeno, né? O município de Guarapuava é o maior do estado, em área, tá? Não quer dizer que a cidade de Guarapuava é a maior. Então, quando eu falo de área rural, tem que tomar cuidado. Por exemplo, Cascavel tem uma das maiores áreas rurais do Brasil. Não é apenas o Paraná. Então, área urbana e área rural sempre cai. O que mais pode cair de área urbana? Questão de mobilidade, né? Um dos maiores problemas que tem é a questão da mobilidade nas grandes cidades. São Paulo, por exemplo, tem que fazer rodízio de carros, porque senão não cabe todos os carros na rua. Não caberia essa possibilidade. Então, área urbana e área rural é outro tema que vai aparecer. Podem se preparar, ou na dissertativa, ou na objetiva, tá? Mas vai cair. A globalização. Bem, pensando tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, que não é uma coisa nova, isso já estava anunciado há muito tempo, né? O professor Bruno vai falar com vocês um pouco depois sobre essa questão da Síria, de todo o ataque do Iraque e tal. Não é uma coisa nova. O mundo estava fervilhando há algum tempo. E aí nós caímos num tema que é certo que vai estar no Enem, até porque quem faz o Enem quem faz o ENAD faz o Enem, por isso que o meu cérebro me enganou agora. O que foi o tema do Enem? O Enem bateu na questão de minorias, na questão da tolerância e trouxe questões do feminismo, que gerou uma discussão besta no Facebook. O pessoal começou a fazer a guerra dos sexos no Facebook, né? Homem e mulher, como se a divisão estivesse aí, quer dizer, homem é melhor, mulher é melhor. A questão não é essa, tá? Cuidado, tolerância vai estar na prova do ENAD, tá? E quando nós falamos de tolerância, eu comentava com o pessoal na aula de sábado que o próprio termo tolerância é um termo preconceituoso, porque ele está dizendo assim, eu tolero. Como assim tolera? Tolerar é um termo muito forte. Inclusive na área sociológica a gente vem questionando isso há muito tempo, tá? Os autores questionam isso há muito tempo. O termo não deveria ser tolerância, né? Você está falando de igualdade, você não está falando de tolerar. Porque quando eu falo tolerar é mais ou menos assim, eu não gosto dela, então eu não respeito, eu tolero. Mas na prova vai vir esse termo, tolerância, tá? E aí tolerância a gente acaba num outro assunto chamado diversidade. Então a grande pauta aqui é diversidade. Então você tem diversidade de opção sexual, você tem diversidade étnica, tá? Você tem diversidade cultural, né? O gaúcho é diferente do baiano, e várias vezes já caíram questões assim no ENAD, né? Eles colocam lá uma poesia do João Cabral de Melo Neto, que é do Recife, por exemplo, e colocam um texto do Érico Veríssimo, que é do Rio Grande do Sul. E aí ele entende que qualquer pessoa que sai da faculdade sabe que Érico Veríssimo é do Rio Grande do Sul. Qualquer pessoa que sai da faculdade, pelo menos ouviu falar que existe um cara chamado Carlos Drummond de Andrade. E aí já vai a dica, deve cair Carlos Drummond de Andrade no ENAD, todo ano caiu. É mineiro, de Itabira, mas morou muito tempo no Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, o Enem cobra Carlos Drummond desde que foi fundado. O ENAD também, tá? Então a chance de cair um poema do Drummond é muito forte. Professor, o que eu faço se eu ver um poema? Lê? Ué, não vai doer. Quem tem aluno, eu vi o poema. Sim, você vê o poema. Vê, lê o cara, né? Olha para ele e fala, e aí, velho? Aí você lê. Pô, o poema tá falando de goiaba. Não, o poema tá falando de amor. Vê do que tá falando o troço, né, cara? Olha lá o bicho. Tipo, né? Amor é fogo que arde sem se ver, né? Quem já sentiu o fogo da paixão? Alguém aqui já sentiu? Pelos sorrisos, alguns sim. Chofre. Eu acabo com a câmera quando eu faço isso. Você já sentiu o fogo da paixão? Já. Você também, tá gritando aqui, ó. Isso aqui, né? Por onde? Pelo coração, você tem que responder, né? Quando é amor, paixão e tal. Então, cara, o que você faz na prova do ENAD? Lê! Eu estou falando isso porque o ENAD traz as respostas nas questões. Fiquem ligados. Olha lá, deixa eu aproveitar aqui, ó. Políticas públicas, o professor Bruno também vai conversar um pouco com vocês sobre isso. Vai cair, com certeza, tá? Políticas públicas e o terceiro setor. Quem que é o terceiro setor? A sociedade se mobilizando. O que a sociedade tem que fazer, né? As ONGs, qual é o papel das ONGs? E aí por diante. O que mais que estava na nossa revisão? Diferentes mídias e tratamento da informação. Aqui eu aproveito de novo o que está acontecendo agora. Vocês, quando forem ver as notícias sobre o atentado lá da França e tal, vocês não devem olhar apenas no Globo.com. Vai para o UOL,
vai para o IG, vai para o Terra. Você não pode ficar com uma única fonte. A mídia trata a informação e às vezes existem interesses que a gente não sabe, né? Então, o ENAD gosta de bater nessa coisa assim, tipo, como que as mídias, pense TV, pense jornal impresso, pense a internet, que hoje é a grande mídia, como que ela trabalha a informação? Não há tratamento? Claro que há. No momento que ele diz, por exemplo, que morreu tantas pessoas na França e não diz quantas morreram na Síria, ele está sendo unilateral. No momento que ele fala que isso é apenas uma resposta, a França está pagando porque fez no passado, também é unilateral. Então o que a mídia teria que fazer? A mídia tem que mostrar as várias facetas da situação, né? O problema que hoje está envolvendo o assunto. Então a prova do ENAD bate muito nessa questão, como que a informação é tratada nas mídias. E aqui fica a dica, né? Quem está pautando a mídia hoje são vocês. As pessoas não entram mais em portais, elas entram no Facebook. No Facebook está dito, temporal, hoje deu temporal lá em Marechal Cândido Rondon. Sai lá a notícia, alguém coloca no Face, aí a pessoa procura. É como se nós mesmos estivéssemos pautando. Isso também é perigoso, porque não passa pelo filtro do tratamento da informação. Bem, o que mais? Meio ambiente e sociedade. Poxa, é óbvio que cai meio ambiente, né? Meio ambiente vai ser tema sempre. Mais uma vez, a diversidade, o respeito cai, como em relação aos assuntos da tolerância. Obras de arte, literatura e sociedade, também, eu acabei de falar, né? Carlos Drummond de Andrade, cai o poema dele lá, você tem que saber interpretar o poema. Questão habitacional no Brasil, cai nas políticas públicas, o professor Brum vai falar um pouco com vocês. Essa é outra questão quase que certa. Há uma tendência de nós pensarmos e repensarmos isso o tempo todo, porque o Brasil sempre teve problema com a habitação. Tanto que, se pegar a geração dos nossos avós, mesmo dos nossos pais, o sonho da casa própria, era quase que impossível a casa própria. E aí as políticas públicas dos vários governos que passaram foram otimizando esse processo. Inclusive, né, vocês sabem, o FGTS, lá o fundo é de garantia e ele é aplicado, grande parte dele, para a questão da moradia no Brasil. Nada impede cair um texto falando do FGTS e falando de política pública. Diversidade cultural e minorias. De novo a questão da diversidade. Diversidade cultural é respeitar. Nós temos um problema com isso, né? Nós tendemos sempre a ser preconceituosos com aquilo que nós não conhecemos. Então, se você sair daqui de Cascavel e morar, sei lá, na Paraíba, você vai sofrer bullying, você vai ser não bullyingado, né? Mas você vai sofrer bullying, né, cara? Vamos falar assim, ele fala porta, não é o troço que abre, ele é porta para mim. Podia ser porta, podia ser porta, e continua sendo porta, né? Então, assim, a diversidade, ela não é negativa, ela é positiva, mas o ser humano tem sempre uma resposta de rechaço àquilo que ele não conhece. Então, por isso que a diversidade cultural tem que ser respeitada. Aqui cai a questão de tolerância religiosa, tá? Por exemplo, uma pessoa da religião X, outra da religião Y. Não há motivos para ter intolerância, não há motivos para ter desrespeito, mas veja que a própria questão religiosa hoje chegou num nível tal que o próprio conflito que a gente está vendo hoje em foco da França e da Síria envolve, entre um dos fatos aí preponderantes na temática, a questão religiosa. Né? Então, diversidade cultural e minorias. A questão das minorias, entendam, eu até coloquei, quem acompanhou lembra ali, né? Minoria não quer dizer menos. As pessoas acham assim, a questão dos negros no Brasil, os negros se perfazem como uma minoria. Mentira! Os negros são maioria no Brasil, tá? Mas então, por que eu considero minoria? Porque é a garantia dos direitos. Tá? Então, por questões históricas, desde a liberdade, lá, da questão da escravidão, que foi um dos fatos mais lastimáveis na história do Brasil, né, e do mundo, a questão do negro, então, ele foi marginalizado. Quem quer estudar um pouco disso, leia Casa Grande e Senzala do Gilberto Freire. Lá o Gilberto Freire conta como foi a liberdade. Não foi bem uma liberdade, foi tipo assim, né? Tchau. E a galera falou, sim, vamos para onde? Tchau. Eles não foram libertos, eles foram expulsos. E o Gilberto Freire vai contando, vamos para as grandes cidades, vão morar onde? Nos cortiços. Aí o europeu que veio para cá também, pobre, miserável, coitado, também chegou aqui e não tinha nada do que ele achava que tinha. Aonde ele vai morar? Nos cortiços,
tá? E aí o Gilberto Freire vai contando por que o italiano, lá o alemão, ele teoricamente conseguiu ascender socialmente e o negro não. Simples, ele veio da Itália e sabia trabalhar como sapateiro, correto? Ele era pobre, mas tinha uma profissão lá de sapateiro. A cidade de São Paulo, por exemplo, começa a crescer, tinha uma vaga de sapateiro. Quem ganha? O negro que estava lá, acabou de sair da senzala, nem tinha visto sapato, porque nem essa condição mínima de dignidade era dada a ele, ou o italiano que já tinha pegado um sapato na mão e sabia trabalhar. E aí o Gilberto Freire vai dizer que começa o processo de uma exclusão minoritária. Por isso o termo minorias. Minoria não é necessariamente menos, tá? A questão étnico-racial no Brasil vai então ter muito forte a questão do negro. E aí o último tema, que é um tema também recorrente, né? Ética. Então nada impede eles colocarem uma questão envolvendo uma situação de uma empresa, envolvendo a situação de um advogado num caso, de um jornalista numa divulgação de uma informação, né? Enfim, um profissional envolvido em um conflito ético, tá? Tá, professor, e o que a gente faz? Aí vem o macete. Bem, antes de mais nada, os assuntos estão ainda aí, né? Vocês têm aqui, ó, a terceira revisão, né? Com o professor Lademir, professor Alex, professor João. Inclusive, vocês viram o Lademir roqueiro, né? O professor Alex queria ir para a roça. E o professor João estava meio no momento... Enfim, peçam para ele. E aí, tá aqui, né, a revisão, tá? Vocês têm a segunda revisão, essa que eu fiz mais sobre as questões discursivas, e uma primeira revisão que foi mais geral. Então assim, vamos usar a tecnologia, acabamos de falar disso, né? Estão todas essas aulas disponibilizadas para vocês. Se quiserem dar uma olhadinha, assim, pelo menos nas partes que vocês acharem mais relevantes, está aí disponível, né? Embora muita gente que está aqui participou nos sábados aí conosco. Bem, isso está lá no nosso sistema. Vamos agora a uma questão bem pontual. De um modo geral, os assuntos que mais caem são aqueles que a gente acabou de revisar. Mas eu vou passar bem rapidinho aqui para ir para a questão discursiva e daqui a pouco passar a bola para o professor Brum. Tá lá, ó, interpretação de texto. Então, o segredo da prova do ENAD é interpretar. Como que você faz? Você lê a questão e responde o que é pedido. Eu estou falando isso porque na discursiva um monte de gente leva, vai mal, né? Por quê? Porque está dito assim, discorrer sobre é falar sobre, liste 3 pontos, e a pessoa faz um texto dissertativo. Mas liste 3 pontos é para você colocar 3 pontos. 1, põe o ponto ao assunto, 2, 3. E a galera, olha, a gente já trabalha com essa revisão, eu e o professor Brum há uns 10 anos. E acontece a mesma coisa todo ano. O aluno nunca pegou uma prova de ENAD na vida, aí ele pega aquela prova, ele entendeu a vida inteira dele lá no colégio que todo texto tem uma introdução, aí no primeiro parágrafo você coloca 2 ideias ou 3, nos próximos parágrafos você discute ideia 1, ideia 2, ideia 3, e aí na conclusão você recupera. Ah, tá. Funciona? Funciona. Brevemente para um texto dissertativo. Mas se a questão está pedindo para você listar, você vai listar. Se a questão estiver falando assim, diferencie abacate de abóbora. Não comece falando sobre os legumes que voam no Alasca. Comece, a abóbora é. Já o abacate, não. Ai, professor, é muito mesmo. Vocês vão lembrar de mim domingo, tá? Vão chegar aqui, ó, vão almoçar antes, 12h15 vão estar aqui, né? A gente vai estar ali gritando fora, incentivando, e aí vocês vão entrar na sala, vão pegar a primeira questão dissertativa, vai estar lá, sei lá, liste, elenque, argumente. O segredo está aí, o que a questão pedir você faz, tá? Interpretação de texto, arte, cultura e filosofia, vocês manjam pra caramba, tá? Todo mundo acha que não, mas manja. Vocês estão o tempo inteiro no Facebook vendo imagem de arte, lendo o texto de Clarice Lispector sem saber, né? É só ficar antenado, cara. A dica vai estar na questão. Políticas públicas, diferentes mídias que a gente falou, globalização, relações de gênero, entra na tolerância à diversidade sexual, né? E aí pode cair alguma coisa, por exemplo, sobre a parada gay em São Paulo. Vocês se lembram que teve aquele fato, né? Seria uma questão que eles podem polemizar. Da crucificação lá, do transexual, então envolveu a questão da tolerância religiosa e da tolerância sexual. Eles podem sim colocar uma imagem ou discutir um fato que aconteceu. Sociodiversidade, ecologia e biodiversidade. Ah, tá, só um detalhe. Sempre que falar de tolerância e diversidade, lembrando, você tem que ser tolerante e tem que perceber a diversidade, tá? Você não pode ser a favor ou contra.
Você pode, mas não argumenta. Como assim você pode? Todo mundo aqui pode ser a favor e contra do que quiser. Por exemplo, eu sou corintiano, vai ter um monte de gente contra hoje. Problema nenhum. Agora, eu tenho que respeitar. Então, tudo bem. Na brincadeira, ok. A mesma coisa vale para a religião. Ele é de uma religião, eu sou outra. Não é uma questão só contra, eu não preciso concordar com a religião dele. Mas eu devo respeitar. Porque antes de tudo, ele é um ser humano. Acabou. Se o cara, ela gosta de sertanejo universitário, ela é de pagode, ela é de heavy metal, cada um no seu quadrado. Fazendo já uma alusão funkeira aqui. Tá? Então, cada um no seu quadrado, velho. Agora não quer dizer que você não possa ver o quadrado do outro. Você não precisa concordar, você pode achar que o quadrado do outro é retângulo. Agora, quando você começa a achar que o quadrado do outro é círculo, você tem problemas graves. Mas ainda bem que a prova é de matemática. Mas pode cair questão financeira, tá, gente? Só para deixar a dica. O pessoal que não é da área de exatas fica, vixe. Não, é só número, gente, é tranquilo. Olha lá, sociodiversidade, ecologia e biodiversidade. Também vai aparecer, obviamente. Lembrem-se da questão dos tratados, protocolo de Kyoto, a Eco 92, a Rio mais 10, mais 20, está tudo disponível lá no nosso sistema virtual. Democracia e cidadania, violência e terrorismo, avanços tecnológicos, redes sociais, relações interpessoais, relações de trabalho, conflitos no trabalho. O maior problema das empresas hoje, as pessoas não sabem viver juntas com as outras. Então você consegue um profissional técnico fantástico, chegou na hora, ele olha para o cara do lado e não vai com a cara. O maior problema nas empresas hoje, comunicação interpessoal, criatividade, e aí vai longe. Mapas geopolíticos, o professor Brum vai mostrar um pouco, vida urbana e rural, vai cair, vocês vão lembrar de mim. Exclusão social e minorias, também cai, obviamente. Inclusão e exclusão digital. O governo, como é uma prova governamental, obviamente o governo trabalha com políticas públicas e obviamente vão aparecer políticas públicas. Então a ideia de inclusão digital é uma ideia que vai aparecer na prova com certeza. Tá aí, todo mundo antenado. Bem, vamos começar do começo das questões dissertativas rapidinho aqui. As questões dissertativas, ela vem com textos, ela te dá ali testículos, lembrando testículo com X, que é texto, diminutivo, tá, gente? A aula de português não é textinho, é testículo, só que fica estranho você colocar o testículo no assunto que, por exemplo, você já tinha falado essa palavra? Nunca falou essa palavra na vida? Ah, confessa, muito bem, todo mundo um dia já falou, com X, meu caro amigo amoroso. Depois eu coloco a música Estou Enamorado pra você ali, ok? Você lembra dessa? Não? Então eu vou colocar aquela eu tô apaixonado e vou gritar pra todo mundo. Eu não tô apaixonado, eu já fiquei. Ah, você ficou, tá bom. Então se apaixone pela prova do ENAD, chega domingo aqui e fala, vem pra mim. Você olha pra prova e fala, cara, eu te conquisto, vem pra mim. Fala isso pra prova. Sabe por que você vai falar isso pra prova? Fala pra mim, por que você vai falar isso pra prova? É assim, o microfone chega perto e você fala, vai lá. Não, porque você vai falar assim, cara, quer ver, que curso que você está terminando? Direito, 5 anos, Você, desde o justnaturalismo, passou pelo Kelsen, Hans Kelsen, com aquela coisa, positivada da lei, até chegar nas discussões mais loucas da metafísica ontológica do direito fenomenológico. Cara, você pode fazer qualquer prova. Você leu Kelsen. Quem é da administração leu aquele carinha que nunca viu o livro dele aqui na biblioteca, que é Venato. Já ouviram falar do que é Venato? Aí tem um cara do marketing, o Kotler, 4P, 5P, 8P, 15P. O pessoal da gastronomia. Vocês discutiram nutrição, segurança alimentar, quero não sei o que, cocos. Viu? Você sabe? Cara, vocês sabem pra caramba. Pessoal de contábeis, eu nunca entendi o que é entrada e saída, porque pra mim sempre parece o contrário. Fluxo de caixa pra mim parece uma navegação. Vocês são muito bons. Eu tô falando sério. Cara, vocês não passaram aqui brincando, Vocês estavam aqui estudando. Claro que tem dia que você estava viajando, você trabalhou o dia inteiro, você estava acabado. Podia ter um show de strip não, é de, sei lá, uma palestra de filosofia na tua frente que você não ia prestar atenção? Discutindo Platão? Bem, vocês manjam pra caramba, piazada. Então tá aqui, as vendas de automóveis e passeio de veículos comerciais. Você sabe o que é automóvel, Nenê? Tu sabe, começou com as carroças, tinha as carroças, daí depois automobilizou, o negócio ficou com motor, e daí colocaram cavalo. Por que cavalo? Porque a força que o carro tem, o motor, é horsepower, HP, cavalo força. Imagina você ter um carro de 240 cavalos, que tal?
É a força de 240 cavalos. Eu tinha um Fusca, tinha 44 cavalos de força, cara. Eu nem sei quanto tem uma CG. É que o peso é menor, né? O peso é menor. Quem tem moto aí sabe do que eu estou falando, né? Com a 1000 cilindradas anda muito. Bem, tá aqui, ó. Veículos comerciais leves alcançaram 340.706 unidades em 2012. Aí ele vai contando que isso foi de acordo com a Federação Nacional, né, de Veículos. Depois ele fala, na capital paulista, vocês sabem, São Paulo, né, tal, aquela coisa. O trânsito lento se estendeu por 295 quilômetros. Sabe o que é quase 300 quilômetros de uma cidade parada, tá? Às 19 horas, superou a marca de 293, tá? Na cidade de São Paulo, registrou-se na tarde dessa sexta-feira o maior tráfego de congestionamento, o maior congestionamento da história, segundo a SET. Às 19 horas, o índice superou de 10 de junho. Tá, bem, o que você tem que saber aí? É só ler? Eu tô falando sério. Lê, tá lá dito, do problema do trânsito e tal. Tá, e daí o que eu faço? Aí você vai para a questão. O governo brasileiro, diante da crise econômica mundial, decidiu estimular a venda de automóveis. E para tal, reduziu o imposto sobre produtos industrializados. Lembra do IPI, quando diminuiu, né? Diminuiu o IPI. Há, no entanto, paralelamente a essa decisão, a preocupação constante com o desenvolvimento sustentável, por meio do qual se busca a promoção de crescimento econômico capaz de incorporar as dimensões socioambientais. Lembra da sociodiversidade, do respeito e tal? Tá ali. Então, envolveu que assuntos aqui? Mobilidade urbana, vida urbana, e envolveu a questão ambiental e a questão da responsabilidade social, numa questão só. A questão dissertativa sempre vai fazer isso. Aonde está o segredo? Até aqui, falando sério, sejam francos, tem alguma dificuldade de entender esse texto e o que foi dito aqui? Não, né? Fala da questão da poluição, nem da poluição, mas que está envolvido obviamente, mas da questão do tráfego e tal, beleza. Tá, professor, mas aí chega na questão, me dá um branco. Não tem como dar branco, olha a questão. Considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador, então ele vai motivar você, ele está falando do assunto que te motiva a escrever. Redija um texto dissertativo. Opa, aqui você pode fazer aquele esqueminha da ideia. E o ENAD faz o seguinte, ele não vai dizer para você que você vai ter que fazer em parágrafos, até porque você tem 10, 12 linhas, não é tanta linha assim. Então é curto, poder de síntese. Mas ele vai te dar a dica de ouro, preste atenção na prova domingo. Ele diz para você o que o texto tem que ter, olha lá. Redija um texto dissertativo sobre sistema de transporte urbano sustentável. Está aí o tema. Qual é o tema? Sistema de transporte urbano sustentável. Contemplando os seguintes aspectos. Parou tudo. Ele vai te dizer o que ele quer que você diga. Você vai falar disso e ele diz para você. Mas presta atenção, eu quero que você fale de 3 coisas. Então o que você vai fazer na resposta? Falar dessas 3 coisas. Primeira coisa que ele quer que você fale. Conceito de desenvolvimento sustentável. Eu falo, é muito louco. Como que você começa o teu texto? O desenvolvimento sustentável é... Tá, professor, mas eu vou começar o texto assim? Tá dito ali, ó. Comece com o conceito, diga o que é. Diz o que é desenvolvimento sustentável. B, conflito entre o estímulo à compra de veículos automotores e a promoção de sustentabilidade. Aí você diz, que o governo fez um estímulo à compra, mas espera aí, se vender tanto carro assim, tanta gente comprar carro, vai poluir mais. Menos gente vai usar o transporte urbano. Estão sacando? E aí ele te dá a dica de como você tem que terminar o texto. Ações de fomento ao transporte urbano sustentável no Brasil. E você pode dizer, logo, conclua lá, né? É necessário que se fomente o transporte urbano. Eu estou falando isso porque assim, o cara pega a prova, nunca viu a prova do ENAD, e ele lê lá, tem que falar disso aqui. E ele vai lá na prova e só fala de transporte. Mas vocês entenderam? Ele disse para você o que você tem que falar. Primeiro ele quer que você fale do conceito de desenvolvimento sustentável, depois do conflito e depois das ações. Veja que, se você pegar lá no site do INEP, ele te dá como fazer. Então ele diz, tinha que começar com a ideia, depois a redução e as ações de fomento, tá? Bem, olha a outra, envolvendo tecnologia. A Organização Mundial de Saúde define violência como uso de força física ou poder. Então ele vai puxar violência, tecnologia ou desses assuntos paralelos. Por ameaça ou na prática contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Essa definição agrega a intencionalidade à prática do ato violento propriamente dito, desconsiderando o efeito produzido. Tá bom, falou que a violência ela pode ser contra alguém, contra você mesmo, contra um grupo. Aí te dá 2 imagens. Primeira imagem, uma pessoa
escondido atrás do sofá e a TV apontando um monte de coisa. A gente sente isso, é só entrar nos sites e coisas, parece que só tem violência no mundo, porque alguém falando de amor, de paz, tá difícil. Mas não é só culpa da mídia, né? Porque assim, a mídia tem o seu papel, mas se não tivesse essas notícias violentas, também a mídia não estaria mostrando. E aí dá uma discussão muito longa aqui, mas há sim uma extrapolação dessa temática. E do outro lado, violência nas escolas, 2 mais 2 igual a 4 tiros no quadro. Você vê que uma imagem como essa fala muito mais do que propriamente o texto. Tá, e o que os caras vão pedir? Vai de boa, irmão. Vê o texto, vê a imagem, olha a outra, olha para o lado, para o cara que está no lado, fala, eita, né, tal, e faz de boa. A melhor coisa de fazer prova é você fazer tranquilo. Porque que acontece? É o pânico, né? O cara olha, o outro está desesperado, ou se o cara está todo no teu lado bem, você fala, meu Deus, eu estou mal. Não, faz tranquilo. Tem um detalhe, você não vai poder fugir do lugar, tá ligado? A prova está ali, você vai fazer, você tem um monte de vantagens, e detalhe, né, quando a gente faz o ENAD, né? Se você não faz o ENAD, você só não se forma. Então, quer motivação maior? Você olha para a prova e fala, você é a encarnação viva do meu diploma. O diploma é a encarnação viva do meu sucesso. Eu já sou um sucesso. Entendeu? Você vai tirar foto. Então eu faço a pose lá. Ok, se é essa questão, olha lá. Para eu fechar aqui. A partir da análise das charges acima e da definição de violência formulada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, redige um texto dissertativo a respeito da violência. Veja, eu estou mostrando esse dissertativo porque ele sempre vai dar para você o que você tem que escrever. Você vai falar da violência, tá, mas como que você vai começar? Aqui, ó, primeiro fala de tecnologia e violência, e depois, causas e consequências da violência, e depois, proposta de solução. Então, toda a questão dissertativa vai trazer essa dica. Deixa eu mostrar uma não dissertativa. Aqui é dissertativa. Ó, essas mais de 2004, 2005, a maioria era dissertativa. Tá, então assim, ela poderia vir, por exemplo, sei lá, uma questão falando aqui, ó, que as que estão mais no final, mas não vai dar tempo de eu mostrar todos para vocês. Fala aqui dos jovens, por exemplo, da briga lá, né? E ele pede, a partir da sessão narrada, elabora um texto dissertativo sobre violência. De novo, a violência. Ele poderia falar assim, ó, tome cuidado. Se ele falar texto dissertativo, você vai direto lá naquele A, B, C, para ver o que ele quer que você coloque no texto. Se ele falar para você listar, você vai listar, tá? Mas eu aposto que pelo menos uma das questões vai ser dissertativa, por causa da tendência que a gente estava falando. Mas você não vai cair naquela coisinha de 1 parágrafo, 2 parágrafos. Até porque o limite de linhas ali, de 10, 12 linhas, não dá para falar muita coisa, né? Então o poder de síntese é muito importante. Então, olha aqui, ó. Ele quer que você primeiro faça a análise de 2 causas da violência, descrita no texto, e depois 2 fatores que contribuíram para se evitar o fator descrito na notícia. Então as questões dissertativas, elas vêm sempre assim. Eu vou fazer um objetivo, eu vou mostrar um objetivo e vou passar a palavra para o professor Brum. Ó, um poema do Drummond, aí ele te dá o poema, você lê o poema, e a questão, ela te dava imagens para você relacionar quais imagens tinham a ver com o poema. Veja, você não precisa saber de teoria literária, você tinha só que ler o poema e ver do que o poema estava falando. Outra, ó, eles davam uma imagem, aqui o contrário, dava a imagem de arte e aí mostrava os poemas. Aqui davam 2 poemas e mostravam imagens. Aqui dava o texto, falava do Machado de Assis, mas aí pedia da República, porque pedia para você reconhecer quem deles não tinha participado efetivamente da proclamação da República. Então, aqui um monte de gente... Por que você está rindo? Você não estava lá? Quer ver a pegadinha? Olha lá. Moças felizes. Quem é esse cara? Pensa no dentista, vai. Ele tira o quê? Dentes. Muito bem, tira dentes. Quem que é esse? Ele é militar. Ou ele é o Marechal, ou ele é o Floriano, ou ele é o Deodoro da Fonseca. Quem que é? Misericórdia não, ele tinha barba, ó, Deodoro. E esse aqui, cara, esse ano o pessoal errou essa questão por causa desse cara aqui, ó. As pessoas não sabiam que esse cara era Dom Pedro II. Nossa. Eu acho que mais gente aqui não sabia também. Agora vocês sabem, né? Dom Pedro, cara, o segundinho, ó. Aqui é o vovô dele, Dom João VI, casado com a Carlota Joaquina. E aqui o Dom Pedro I.
Ah, como que eu ia saber? Bem, pelo menos esse aqui você tinha que saber. Esse aqui, pelo amor de Deus, né, gente? O cara nem era cabeludo, nem tinha barba. Fizeram assim para dar uma lembrança de Cristo, porque foi uma imagem criada dele. Ele existiu, mas a imagem dele foi criada, né? Então você tem que saber que é Tiradentes. Olha aqui, esse quadro que todo mundo conhece, já viu, né? Abapuru, Tarsila do Amaral. Quem sabe cai de novo esse ano. Abapuru, Tarsila do Amaral. E esse aqui, o grito do Munch. Questão envolvendo, leitura de gráfico, leitura de tabelas, um mouse, pelo amor de Deus, tipo inclusão digital, né? Ele não tem computador. Mais gráficos, aí você tem ainda questões envolvendo texto, texto, tabelas, tá? Ele dá um texto e pede para você, são dois os temas mais específicos para essa legislação. Aí você tinha que ver o que o texto falava e quais eram os temas. Sobre, biodiversidade. De novo envolvendo, pegaram Morte e Vida Severina, que é um poema que fala da miséria e tal, para falar da questão da seca, da questão da miséria. Vai cair muito isso aqui, mapa, leitura de mapa, infográfico. Bem, o X da questão, tá? Você tem várias questões aí que envolvem a questão do infográfico. Bem, eu vou passar a palavra para o professor Brum. E antes de eu fazer isso, só a dica para vocês é aquela dica que vale mesmo. Talvez uma das coisas mais importantes numa prova dessa é a calma. Porque vamos ser francos, você não vai conseguir resolver em 2, 3 dias agora tudo que você aprendeu e tudo que você deixou de aprender. Todo mundo sabe disso. Mas continuo dizendo, vocês já sabem muita coisa. Aproveita o conhecimento que você tem. A questão, o jeito de fazer a prova do ENAD é: leia com calma, veja o que é solicitado e tente aproveitar ao máximo as informações que já estão disponibilizadas na própria questão e as informações que você tem da tua vida, tá? Porque assim, vocês usam redes sociais, não usam? É um assunto que vocês conhecem. Vocês sabem sobre a questão da diversidade, todos os temas que estão rondando na nossa realidade. Então, dá para você trabalhar com esse tema. Eu estou tentando fazer o logout aqui, por exemplo, né? Então, tecnologia, tem tudo a ver com vocês. E a questão dissertativa, leia o que se pede. Vocês perceberam? A dica está na questão. Se a questão falar, olha, diferenciar a abóbora do abacate que a gente ia fazer lá, primeiro destacando a cor, o que você ia fazer? Você ia dizer qual que é a diferença da cor das duas. Professor, mas não é muito simplesinho? Não. Se ele falou, conceitue a abóbora, você vai conceituar. Tá? Por favor, atenção, geralmente essas questões dissertativas, que são de caráter mesmo dissertativo argumentativo, eles vão pedir de 2 a 3 argumentos. Beleza? Agora com vocês o professor Sérgio Brum. Atenção, pessoal. Agora vamos para as coisas sérias desse nosso ENAD. Com certeza, esse ano nós completamos 70 anos do ataque nuclear no Japão. Olha, gente, diz a legenda lá, considerada a maior catástrofe realizada pelo homem na história da humanidade. Isso está para interpretação, está inclusive para comparações relativamente à tolerância, como já disse, e às questões de geopolítica. Vamos comigo aqui para ter ao menos uma base, um conhecimento do que aconteceu com essa maldita guerra. Dias 9 e 10 de março, acompanha lá. O César está aqui, cerca de 100 mil civis morreram em Tóquio com o ataque americano. Ainda não foi a bombinha de Hiroshima e nem a de Nagasaki. Nos dias 9 e 10 de março de 1945, cerca de 100 mil civis morreram em Tóquio, no Japão. O que ocorreu na Segunda Guerra? Aquela briguinha sem vergonha entre alemães, o nazismo, do Hitler, o Mussolini, Itália, coisa parecida, contra os aliados aqui da Península Ibérica, mais Inglaterra e os americanos, brigando, do lado de cá, claro. Aí o alemão resolveu brigar também com o russo do lado de lá. Pensa num povo que queria briga, tá? O Japão não tinha nada a ver com a história. Resolveu criar caso com os americanos. Os primeiros homens-bomba, aqueles kamikazes, se atirando de avião para cima dos navios americanos. Aí o americano não gostou e resolveu contra-atacar, até porque aquele império japonês já tinha o domínio de boa parte da China. O que ele faz?
entra no Japão e mata 100 mil. Começar. Brincadeirazinha, gostosa, 100 mil, gente, cá para nós, metade da população de Cascavel é isso, tá? Mais um assunto que deve ser tratado por vocês, ou menos pensado por vocês. Por que essa bomba atômica? Por quê? Porque o alemão, o Hitler, com o Goebbels e a turma dele, o Goebbels é o homem da propaganda do nazismo, viviam dizendo que a Alemanha tinha uma arma chamada arma prodígio de aniquilação em massa. Entende então? Uma bomba atômica. E o americano, para não ficar para trás do alemão, resolve produzir a sua. Não tem muita tecnologia, o que ele faz? Começa a importar via recrutamento obrigatório os físicos, os cientistas alemães, para produzir a arma dele. E assim o fez. Hitler conclui que produzir a bomba atômica era muito caro, desistiu, porém continuou dizendo que ele tinha tal de arma prodígio. Faz o que o americano? Consegue desenvolver a arma, ele continua a pesquisa, embora ao grande custo. Então a Alemanha projetava sua arma nuclear, mas em 7 de maio de 1945, ela assina a redenção. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se ela se rendeu, não havia mais perigo de bomba atômica alemã, coisa nenhuma. Isto em 7 de maio de 1945. Dia 8 de agosto de 45, de maio a agosto, a Rússia, a União Soviética à época, declara então oficialmente guerra ao Japão. 1000 soldados na Manchúria, no norte da China. O Japão tinha o domínio da China, eu dizia agora há pouco. Então ele começa a brigar com o japonês. Já estava brigando com o alemão, não tinha mais com quem brigar, o alemão já tinha se rendido, ele vai brigar com o japonês. Mas o americano, como bom mansinho, bom mocinho, olha que mocinho, tá? Resolve continuar a briga. Agosto de 45, dia 6, primeira bomba de plutônio, baby qualquer bosta lá, que é o nome daquela coisa, tá? É jogada sobre Hiroshima. Vejam bem, gente, o alemão já tinha se rendido, o Império Japonês já estava meio que aniquilado. Vai o americano e joga uma bombinha para fazer testes sobre Hiroshima. No dia 9, ele agarra, não está satisfeito, joga mais uma bombinha aí sobre Nagasaki. 200 mil pessoas lá se foram. 100, mais 200 e outros tantos que já tinham morrido e vieram morrer. Até hoje tem gente morrendo em razão disso aqui, tá? Pergunta: o Império Japonês estava com as suas defesas arruinadas. O que nós temos efetivamente que pensar? Qual era o objetivo do ataque dos americanos em Hiroshima e Nagasaki? 3 razões para vocês pensarem e desenvolverem no texto. Primeira, a alegação daquela figura simpática, poderosa aqui, do Harry Truman. Quem aqui viveu na minha época deve ter lembranças da Aliança para o Progresso, decorrente daquela bula de Truman, que dizia que, para o americano, no pensamento do americano, a América é nossa, um pé nos Estados Unidos e outro pé aqui na América do Sul. Então o Truman, na sua alegação, disse que havia matado 300 mil pessoas, em compensação às possíveis baixas, em torno de 500 mil soldados americanos, que ele teria com a entrada dos americanos no território japonês para brigar, foguete a foguete, pistola a pistola, funda a funda, bodoque a bodoque, faca de cozinha com faca de cozinha. Claro que não é bem assim uma guerra, tá? Então o que acontece? A alegação do Truman é essa. Segundo, de alguns historiadores, e vocês já leram a respeito, que o americano queria conquistar o território japonês antes que o russo o fizesse. Viram lá atrás que o russo decretou guerra contra o Japão. Então o americano, para não perder do russo, na realidade queria o Japão para ele. Daí vamos destruir, que depois a gente reconstrói ao nosso jeito. Mas o mais importante, que continua até hoje, gente, pense numa coisa. Terceira opção:
O americano queria evidenciar a superioridade bélica e tecnológica, afinal de contas eu tenho a bomba atômica, agora eu sou poderoso. Queria exatamente salientar essa sua superioridade sobre a União Soviética, sobre o atual russo. Então, temos 3 questões que podem servir de base para que vocês argumentem no caso de haver uma interpretação de um fato semelhante a esse ou sobre esse. 70 anos do ataque americano ao Japão, tá? O impacto gerado pelo fato, por si só, já designa e indica que ele pode ser tratado no próximo ENAD. Outro assunto, vamos tocar para frente porque aqui é conversa. Guerra civil na Síria, vocês acompanharam muito bem isso aí. Deixa eu ir adiante com esse slide porque aqui vamos explicar melhor. Ela tem origem na Primavera Árabe, onde essa turma toda aqui, eu estou aqui com o norte da África, ó. Norte da África, estou aqui na região da Arábia, tá? Tem aqui Iraque, tem a Arábia Saudita, o Iêmen, o Omã e outros países, e aqui o Golfo Pérsico e por aí afora. Então esses países aqui, em 2010, na chamada Primavera Árabe, tiveram algumas complicações, alguns foram depostos, outros até mortos, outros foram condenados e assim por diante. Restou quem? Esse homenzinho aqui, Bashar al-Assad, que está se criando até hoje aqui na Síria. E com a presença dele, nós tivemos estabelecida uma guerra civil, étnica e religiosa. Tá? É uma guerra civil étnica e religiosa. Também pode ser tema que seja abordado em razão da tolerância ou da intolerância. Vou dizer por quê. Vocês sabem que o Bashar, ele é laudita, uma dos ramos do islamismo. Começa com os sunitas, que acreditam efetivamente em Maomé, e seguem os seus 4 profetas seguintes, tá? Os sunitas, os xiitas, que entendem que de Maomé o Maomé deixou um legado de continuidade ao seu primo, que o acompanhava sempre, então ele seria uma sequência dos pensamentos do primo de Maomé. E aí tem os lauditas, que entendem o seguinte: os xiitas são muito fervorosos, são violentos, são barbários, nós não aceitamos isso, vamos para uma terceira via. Nessa terceira via, na qual está o Bashar al-Assad, eles têm inclusive algumas misturas de práticas do cristianismo e do judaísmo também, ligado ao islamismo. Então existe aí uma não aceitação, tá, de como se praticam as religiões e do comportamento dos povos. Não esqueçam nunca que lá a religião está incorporada ao Estado. A religião tem influência no Estado. Aqui no Brasil são separadas, Estado uma coisa, religião outra. Lá nós temos praticamente um domínio ou uma forma de influência exata da religião sobre o comportamento e sobre a política. Então o Bashar al-Assad hoje está sendo perseguido, vocês estão acompanhando toda aquela carnificina que ocorre lá, pelos próprios patrícios, só que de outros ramos religiosos dentro de uma mesma religião. Vamos voltar ao texto anterior então. Em 2011, ou melhor, desde 2011 ocorre essa guerra civil, que eu disse para vocês, étnica, entre os defensores do Bashar e outros que são contra eles. Vocês viram essa fotografia aqui? Ela é recente, talvez não ocorra na prova de vocês, porque as questões foram feitas, quem sabe, até setembro desse ano. Mas vocês viram essa fotografia e devem se lembrar perfeitamente sobre ela. Não esqueçam nunca que esta guerra provocou um dos maiores deslocamentos humanos da história contemporânea. Existem mais de 4 milhões de sírios peregrinando pelo mundo, fugindo daquele horror todo, na Europa e aqui no Brasil também. E vai entrar esse assunto dentro do aspecto da migração e da emigração. Pode esperar. E aí vocês podem juntar a isso tudo
a entrada dos haitianos aqui no Brasil, dos congoleses, de outros países da África que estão aqui atuando e trabalhando principalmente em nossa região. Quem é de Marechal Rondon aqui? Tem até mesquita lá em Marechal Rondon para atender os cultos dos islamitas que estão estabelecidos ali em Marechal Cândido Rondon. Não dá para distinguir, né? O pessoal de Marechal Cândido Rondon, etnicamente, tem toda uma espécie de um padrão. Olhos azuis como os meus, cabelos loiros e lisos como os meus, tá? Bonito como todo príncipe. E aí chega um negão como eu, bonitão, olho castanho, tá? Com vestidão branco. Não dá para distinguir a diferença em Marechal Rondon. Vocês já perceberam isso, tá? Agora não esqueçam que esse é um dos temas que vão forçosamente serem apresentados para vocês em questões do ENAD. Outro tema: ataque ao jornal Charlie Hebdo em Paris, 7 de janeiro de 2015. Quantas pessoas? 7 homens armados invadiram o jornal francês Charlie em Paris. 12 pessoas morreram. Por quê? Quem sabe me dizer por quê aqui? Jornalista sabe, com certeza. O senhor quer falar, meu senhor? Eles estavam produzindo sátiras das religiões que as pessoas se sentiram ofendidas. Que tipo de sátira? Ofensiva. Ofensiva, mas de quem? Principalmente de Maomé. Principalmente de Maomé. Não aceitam sátiras. Aliás, é proibido retratar Maomé para eles. E eles não somente retrataram, como também fizeram sátiras a respeito. Entre no Google e vejam cada sátira, que de sátira não tem lá muita coisa. E aí nós vamos ter que também trabalhar isso do ponto de vista da tolerância, da compreensão. Os terroristas queriam vingar os autores, como ele já disse, e outros, aí houve uma manifestação mundial, tá? Je suis Charlie. O que acontece? Muitos saíram para defender o Charlie, mas boa parte do mundo, vocês acompanharam, condenou a forma como eles trataram e tratavam, através dessas críticas e charges, a figura do Maomé e o respeito que deixaram de ter com o povo do Islã. Outra questão, vamos adiante. Há indicativos para que se discuta a liberdade de expressão aqui também, a laicidade, que é o caso brasileiro. Nós aqui aceitamos. Isso, com certeza, vai ser vitória de vocês, se souberem explicar perfeitamente. O fato de nós convivermos aqui, todas as raças, todas as etnias, todas as religiões, inclusive casamentos entre essas partes da sociedade, essas parcelas da sociedade, nós convivermos harmonicamente, trabalharmos com eles, estudarmos com eles e ter uma vida de reconhecimento mútuo, inclusive em relação cultural, a hábitos e costumes. Saiam por esse viés que vocês vão fazer uma bela redação. Não, como diz o César, mesmo que você tenha opinião contra, não goste ou coisa que o valha, você tem que usar a política. E nesse instante você tem que ser elegante também. Fale bonito, escreva bonito, você vai fazer inclusive um exercício muito bom de generosidade para com a humanidade. Olha aqui, gente, olha umas figurinhas aí interessantes, tá? Daquela briga toda lá de trás da Primavera Árabe, nós chegamos hoje a isso aqui, ó, o terrorismo islâmico do exército libanês. Libanês não, exército do islâmico, tá? Que vocês viram que aconteceu agora em Paris. Isso não vai cair, Paris não vai cair, porque as provas já estão prontas. Mas vocês vão saber quem é esse grupo. Esse grupo se cria através do que eles entendem de recuperação do corpo. Jihad, na língua deles, tá? Vem a ser exatamente isso. Eu brigo comigo mesmo para melhorar o meu eu. Só que aí a briga é outra. É muito bonito o jihad, só que eles usam isso para perseguir e para fazer toda essa carnificina que estão fazendo.
é uma organização jihadista, tem um califado, e esse califa, que é esse caboclo aqui, o Abdul Bahdadi, qualquer coisa, barbaridade, ele entende, segundo pesquisas dele, que ele seja o 5º califa, depois de Maomé, 4 califas. Ele seria o 5º califa, então ele tem uma descendência de Maomé, por isso que ele criou o tal de califado, que nada mais é do que um Estado. Prestem bem atenção, gente. Pessoal de teoria geral do Estado, o que nós temos? Povo, território, nação, Estado. Positivo? Quando eu digo que eu tenho Estado, praticamente eu estou dizendo que só me falta o território e a nação, porque o povo eu já tenho. O Estado se constitui a partir da composição das almas, dos corpos das pessoas. Então eu tenho pessoas, eu passo a ter um Estado, desse Estado eu preciso de uma nação, de um território, para aí constituir efetivamente uma nação. Por isso que eles já se dizem Estado Islâmico, eles não se dizem movimento, eles não dizem grupo terrorista. Por quê? Eles querem também assumir boa parte do território que está aqui, ó. Vocês percebam bem, eu estou com toda a parte da África aqui, a parte aqui da Ásia, estou com Índia aqui embaixo, ó, então estou aqui, quantos países da Arábia, entra a Península Ibérica, Espanha, França e Portugal aqui, tá? Tem a questão próximo da Alemanha, Turquia e Grécia por aqui. Então esse aqui é o projeto deles, eles querem controlar essa área, eles buscam, eles têm projeto. Por isso que em torno desse projeto é que eles se organizaram. Então, gente, é um grupo terrorista, vai cair dentro do terrorismo? Vai, mas vocês podem falar do Boko Haram lá na África, pode falar das guerrilhas que nós temos aqui na América do Sul, pode falar das guerrilhas que são essas milícias armadas que atuam dentro do nosso país mesmo, tá? Pode falar de polícia, do que quiserem, em torno do que vocês podem entender sobre o terrorismo. Continuamos em geopolítica, não vou mais. A Ucrânia também deve acontecer. O que houve ali com a Ucrânia? O presidente que estava lá, o tal de Viktor Yanukovych, quis dinheiro emprestado. A União Europeia estava para emprestar, a Rússia chegou e disse: eu pago mais. Como ele tinha tendência à Rússia, ele aceitou a proposta da Rússia. A população se revolta, não quer continuar com ele, depõe o dito cujo, e aí assume o Petro Poroshenko. E o Petro Poroshenko chega e assina um tratado com a União Europeia. Deixa indignados mais de 7 milhões de ucranianos com tendência soviética, ainda com a cultura soviética, ou seja, voltados, alinhados a Moscou. E aí, o que acontece? Foi toda uma briga que vocês acompanharam, até chegar no dia 17 de julho de 2014, quando um avião da Malaysia Airlines, com 298 pessoas, foi derrubado exatamente pelo povo da Ucrânia, aqueles alinhados a Moscou. Preste atenção aqui nesse mapa, possivelmente esse mapa apareça. Eu tenho aqui o território da Ucrânia, e aqui ao redor a Rússia, eu tenho a Polônia aqui, Bélgica, Romênia e outros países. Os russos ou os separatistas já dominam essa parte aqui da Crimeia. Esse território aqui já é dominado pela Ucrânia, e eles continuam tentando fazer com que haja uma tomada de outra parte do território. Agora, por que tudo isso, gente? Existe um interesse muito sério aí, como das outras guerras. O russo, porque quer uma saída estratégica para o mundo. Olha aqui, ó, como está estratégico esse negócio aqui, tá? Estou com uma ilha dentro do mar, para eu sair com os produtos para o mundo. A Europa não está contra essa brincadeira toda aí, ela alimenta isso aí, porque a Europa precisa do petróleo e do gás russo, principalmente do gás, para se aquecer no inverno, tá? Então eles não têm interesse
que a Ucrânia, por exemplo, se torne um país efetivamente independente e forte, porque pode criar problemas para eles. Mas eles emprestam dinheiro porque eles precisam que o gás da Rússia, que passa aqui pelo território da Ucrânia, consiga chegar até os aquecedores deles, tá? Então, mais uma vez, guerras pelo mundo envolvendo a economia e o interesse dos povos. O que vocês vão tratar? Mesmo fora da mídia, o tema pode alimentar questões no ENAD. Não esqueçam que isso vai acontecer. Dê uma olhadinha lá. Crise da Grécia, vocês acompanharam. E aqui, ó, reaproximação de Cuba com os Estados Unidos. Esse aqui foi o acontecimento do ano. Deve mexer com certeza e deve aparecer no teste do ENAD. Nós vamos começar em 59, quando o Fidel Castro acaba depondo o Fulgêncio Batista, que era o presidente de Cuba à época, alinhado aos Estados Unidos. Vou fazer rapidinho aqui. 1960, Cuba acaba para os Estados Unidos sendo afastada do comércio internacional. Os Estados Unidos deixam de negociar com eles. 1961, a invasão dos porcos, que foi uma tentativa americana de reassumir a Cuba, e não conseguiu, ela usando inclusive cubanos que estavam revoltados com o Fidel Castro e sua companhia. 62, Kennedy acaba então começando os embargos comerciais contra Cuba. Deixa de entrar comida, deixa de mandar remédio, deixa de negociar, tira os americanos de lá. Jimmy Carter, em 1977, acaba então constituindo de vez aquilo que seria o embargo e os impedimentos para com Cuba, até porque ele já tinha um problema lá dos mísseis que tinham sido colocados, mísseis soviéticos que tinham sido colocados na ilha como uma espécie de escudo soviético contra o americano. Eu tenho aqui então, em 80, um êxodo, uma saída de mais de 125 mil cubanos para os Estados Unidos. 1993, acaba a União Soviética e com isso a Guerra Fria também se vai para o espaço. 2001, George Bush, figura bacana esse cara, viu? Esse George Bush acaba apertando mais ainda então o embargo econômico contra Cuba. Fidel Castro passa o poder em 2006 para o seu irmão, o Raul Castro. 2014, Cuba acaba reatando relações comerciais com os Estados Unidos. E o restante vocês estão acompanhando. Agora, em maio de 2015, efetivamente, então, os Estados Unidos acabaram dizendo o seguinte: Cuba nunca financiou terrorismo. Cuba é um país maravilhoso. Os cubanos são bem-vindos, os americanos livres para comercializar e fazer o que bem entenderem, desde que tragam dinheiro para nós aqui para os Estados Unidos, com Cuba. E com isso estão com grandes amores Cuba e Estados Unidos, com o beneplácito do brasileiro que financiou um porto lá, para os interesses dos americanos, dos brasileiros e do restante do mundo, para usar Cuba, porque Cuba passou a ser a menina dos olhos preciosos. Cuba, até o próprio nome chama, né? É alguma coisa interessante, tá? Gente boa, sei que vocês estão cansados, tem muito mais coisa para passar, mas no meu coração, boa sorte para vocês, uma excelente prova. Nós vamos estar aqui na recepção para que vocês tenham o máximo de sucesso. Um abração!